gente boa! Boa tarde, colégio, Campo dos Afonsos, Gardênia Azul, Magalhães Pastos, Catete, Tijuca. Bom, ontem choveu muito e hoje a previsão é de temporais generalizados. Há alagamentos em várias partes da cidade. Todo cuidado é pouco. Olho vivo. Bom, faltam 3 dias para a virada e as balsas já começaram a ser montadas. Os quiosques da Orla de Copacabana estão cercando espaços no calçadão e vendendo pacotes a R$ 400 por pessoa. Eu acho muito caro. Nos hotéis, com toda a mordomia, o preço varia de R$ 550 mil a R$ 1.300. Também esse de 550 deve só ser para ouvir os fogos. Hoje faz um mês que os complexos do Alemão e da Penha foram tomados pelas forças de segurança. E a apreensão de armas não para. Ontem, mais 5 fuzis foram encontrados. E mais um traficante do Alemão foi preso na Rocinha. Ainda no Alemão, 3 rapazes quebraram a pedradas janelas do Cine Carioca, inaugurado agora no fim de semana. Coisa de vagabundo, né? Mas vagabundo tem em toda parte. A polícia do Rio está querendo ficar civilizada. O Estado vai gratificar policiais pela queda no índice de mortes em confronto. Para quem já teve a famigerada gratificação faroeste, é um avanço. Mas que é esquisito é. Como será a avaliação? Não, você matou 10, ele só matou 5. Eu acho que o Rio está pecando por excesso de imaginação. Como diria o Lula, menos, menos. Como hoje está completando um mês da conquista histórica para o Rio de Janeiro e principalmente para os moradores dos complexos do Alemão e da Penha, na zona norte da cidade, nós vamos dar uma relembrada nisso. Um mês em que o poder público botou um ponto final. A gente nem imagina, né, como isso foi possível acontecer. Em décadas de domínio dos traficantes. Um mês em que a população pôde finalmente viver sem pedir licença ou permissão a um bando armado que tinha transformado uma das regiões mais carentes do Rio num castelo até então inexpugnável. O Fernando César, que cobriu toda essa guerra, vai contar pra gente a história de sonho e esperança de gente que reaprendeu o significado da palavra liberdade. Vamos ver? Alemão de muitos, com tão pouco. Gente que viu a guerra de décadas destruir famílias, mas que não abandonou o sonho de dias melhores. Moradores que viram a inauguração do cinema moderno na véspera do Natal, já com as vidraças quebradas por vândalos. Gente anônima, que dá duro, muito duro. É uma luta. O dinheiro vem da venda de picolés, mas sem tempo para conversar, para não perder o freguês. Eu vou lá que eu tô com pressa. Ou como Dona Eunice, 53 anos, viúva, 2 filhos, e que tira o sustento carregando na cabeça muitas garrafas de PET para vender. A vez da 4,50, a vez da 5 mil réis. É assim. Gente que faz fila atrás do prêmio milionário da loteria, mas que tem um sonho simples e solidário. A metade eu ia doar para orfanato, para asilo, para um monte de lugar. Gente que nos últimos 30 dias viu a história começar a mudar. Gente que passou a caminhar pelos becos, vielas e ruas do Alemão com mais tranquilidade. E redescobriu um sentimento fundamental para todos: a liberdade. A tão sonhada liberdade fez a nossa equipe descobrir famílias que vivem isoladas no alto do Alemão. Aqui, o poder público não fincou bandeira. Que os 30 dias de ocupação das tropas de segurança e da entrada de serviços essenciais se multipliquem para sempre. Hoje é liberdade. Feliz, todo mundo feliz. É duro, né? É duro você
ver ainda a situação de tantas pessoas que moram no Alemão, como, por exemplo, essa senhora que apareceu aos 53 anos de idade, carregando aquelas garrafas todas na cabeça. É preciso levar oportunidade. Já levou a liberdade? É preciso levar oportunidade para todos os moradores, e em particular para as crianças. Para falar desse primeiro mês de ocupação no conjunto de favelas da Penha e do Alemão, eu converso agora com Paulo Storani, ex-major do Batalhão de Operações Especiais, o BOPE, e consultor em segurança. Storani, tudo bem? Tudo bem. Como é que você vê esse mês de ocupação? Que análise você faz dessa ocupação lá no Morro do Alemão e da Penha? Na verdade, foi um marco importante para a história da segurança pública no estado do Rio de Janeiro, porque o Complexo do Alemão era tido anteriormente como inexpugnável, né? Seria ali o grande bunker da criminalidade, seria a grande centro de distribuição de drogas e armas por parte da maior facção criminosa que controla parte do tráfico do Rio de Janeiro. E hoje, né, a polícia, a segurança pública, a Secretaria de Segurança Pública, mostrou que não existe mais área inexpugnável no Rio de Janeiro. Então foi um marco muito importante, principalmente pelos fatos mostrados pela reportagem, que voltou a liberdade para aquelas pessoas. Nos finais de semana agora nós tivemos vários eventos, principalmente na Igreja da Penha, que é um marco importante da história do Rio de Janeiro, é um marco importante para a religião católica, e várias pessoas retornaram à Igreja da Penha. E o Complexo do Alemão em Vila Cruzeiro passou a ser um ponto turístico, onde vários turistas do Brasil ainda, e vamos ter turistas estrangeiros visitando naquela área. É como se fosse uma área reanexada ao Brasil, né? Reanexada ao estado do Rio de Janeiro e ao Brasil. E parece que é essa a sensação daquelas pessoas. Agora, Storani, a gente fica imaginando, para nós não, que não somos da polícia, que era uma afronta que a polícia sofria todos os dias. Um pedaço do Estado, para nós, que não tínhamos a obrigação de dar respostas, não era nada. Muitos nem sabiam do que acontecia lá. Mas a polícia sabia e não entrava. Por quê? Para entrar em alguns lugares, a polícia precisa de autorização do Estado? Na verdade, é uma decisão política, né, em razão das consequências que uma ação policial em comunidades como essa poderiam advir, né? Ia matar muita gente, você acha? Havia uma expectativa muito grande e essa expectativa, houve uma surpresa pela baixa letalidade da ação policial, considerando Vila Cruzeiro, considerando o Complexo do Alemão, pelo poderio do narcotráfico, como foi mostrado em várias reportagens, né? Então havia uma expectativa de uma letalidade muito grande e que a surpresa foi que ela não aconteceu. E foi bom que não tivesse acontecido. Senão nós não estaríamos nesse estado que nós estamos vivendo agora, de tranquilidade nesse momento. É óbvio que aqueles criminosos, parte deles, ainda se encontram no local, no Complexo do Alemão, em Vila Cruzeiro. Os principais, aqueles que figuram em inquéritos policiais ou que estão com prisão preventiva decretada, eles são fugitivos. Hoje eles estão escondidos, segundo as informações, em outras comunidades controladas pela mesma facção criminosa. Alguns saíram da capital, então eles estão ainda em situação de fuga e a Polícia Civil está chegando muito próximo deles e nos próximos dias, aí no início de 2011, nós teremos boas surpresas nesse sentido. Mas é importante nós termos uma ideia de que a reanexação desse espaço trouxe a tranquilidade e mostrou uma nova vertente da segurança pública. O que uma mudança significativa numa política pública com foco, com objetivo, como essa que nós estamos vivendo agora, da equipe do Dr. Beltrame, com lideranças importantes à frente da Polícia Militar e da Polícia Civil, o que pode se produzir, e de um efeito muito barato, viu, Cidinha? Isso é muito bem apontar. Como assim, barato? Porque não houve grandes investimentos na estrutura da Polícia Militar e Polícia Civil, da própria própria Secretaria de Segurança. Não, mas está havendo um grande investimento do Exército, porque a manutenção do Exército ali custa muito caro. Na verdade, não é o porquê da presença do Exército? Porque hoje a Polícia Militar não tem efetivo suficiente para manter aquela ocupação. Existia um planejamento para a invasão de Vila Cruzeiro e Complexo do Alemão? Existia, mas o problema, poderia se invadir a qualquer momento. Mas o problema é a preservação daquele espaço. Para preservar o espaço você precisa de efetivo. Efetivo esse que a Polícia Militar encontra-se em déficit.